voltou. Vamos lá ver. Isso. Agora tá? Isso. Agora tá. Bom, então vamos voltar aqui a nosso Sheila aqui para recomeçar isso tudo. Espera um pouquinho aqui. Pronto, então vamos andando aqui agora. Está tudo ok, pessoal? Está ouvindo agora? Está gravando. Perfeito, professor, está tudo certo. Então, tá bom, obrigado. Se não fosse as secretárias, hein? Bom, então, esse primeiro slide já foi, agora eu vou passar um segundo slide, que também já foi para vocês, que são esses bacilo álcool ácido resistentes. Aqui também uma outra coloração, vocês veem aqui macrófagos abarrotados, né, de bacilo álcool ácido resistente. Isso aqui também é muito comum, esse tipo de coloração na hanseníase, mas os macrófagos pulmonares, dependendo da quantidade de bacilo, se for uma tuberculose muito bacilífera, e se o paciente tiver com imunidade muito baixa, acontece isso, uma proliferação muito grande de bacilo álcool ácido resistente. Esses bacilos costumam destruir, né, os macrófagos, principalmente quando as pessoas são anérgicas, que nunca tiveram contato com bacilo. Bom, então a tuberculose ela se divide em tuberculose primária e tuberculose secundária. Tuberculose primária ocorre em pessoas anérgicas com essas lesões características do chamado complexo primário de Ghon. O que é o complexo primário de Ghon? O complexo primário de Ghon ele é constituído por um cancro ou nódulo de inoculação, também chamado nódulo de Ghon, uma linfadenite, uma inflamação dos vasos linfáticos, que drenam aquele nódulo de inoculação, e uma linfangite. Uma linfangite, nós dizendo, a linfadenite, que é um nódulo, é o linfonodo inflamado. Então, o complexo primário é câncer de inoculação, linfadenite e linfangite. A tuberculose primária, ela habitualmente, se a pessoa tiver uma boa resistência, uma boa imunidade, ela costuma se curar espontaneamente. A pessoa às vezes nem sabe que teve a tuberculose. Então, depois de um certo tempo, adquire resistência, adquire imunidade contra o bacilo, e aquele nódulo, aquele cancro de inoculação, o nódulo de inoculação, ele vai fibrosar e se calcificar. Tanto o cancro quanto a própria linfadenite. A linfangite nós não vemos porque é microscópica. A linfadenite dá para você ver na macroscopia e também o cancro de inoculação. Então, esse complexo primário pode se calcificar, se curar. E o bacilo pode ser eliminado, ou não. Ele pode ficar quiescente, pode ficar quieto, lá naquele nódulo calcificado. Se a tuberculose primária não se curar, ela pode evoluir depois para uma tuberculose de reinfecção, se tiver bacilo lá. Ou a própria tuberculose primária, ela pode progredir para uma forma mais agressiva, assemelhando-se a uma pneumonia bacteriana aguda, principalmente em crianças e idosos. Então, crianças, tendo o complexo primário de Ghon, ele pode evoluir pela deficiência imunológica, para evoluir para uma tuberculose agressiva, chamada tuberculose primária progressiva. Vai haver consolidação do lóbulo, adenopatia hilar e derrame pleural. É interessante notar o seguinte, tanto na tuberculose primária progressiva quanto na tuberculose secundária, sempre vai haver envolvimento pleural. Então, você sempre tem um certo grau de pleurite e derrame pleural também. Então, aqui para a gente exemplificar, nessa imagem, onde vai ocorrer o nódulo de inoculação, o cancro de inoculação, o nódulo de Ghon. Acontece geralmente nas regiões subpleurais, principalmente na região, na porção inferior do lóbulo superior e na porção superior do lóbulo inferior.
podendo também ocorrer na região periférica, mas é mais habitualmente nessas duas regiões aqui, inferior do lobo superior e superior do lobo inferior. Aqui você teria uma linfangite, que você não vê, e aqui você tem em vermelho uma linfadenite, uma reação inflamatória do linfonodo. Então, aí caracteriza o complexo primário de Ghon. Aqui uma imagem microscópica de um pulmão normal, em que você tem aqui, nessas setas mais largas, você tem os macrófagos residentes no pulmão, no alvéolo pulmonar. Aqui você tem os pneumócitos 1 e pneumócitos 2. Aqui você tem um epitélio bronquiolar. Isso aqui pode ser tanto bronquíolo terminal quanto bronquíolo respiratório. Se for um bronquíolo terminal, nós temos, então, um lóbulo. Se for um bronquíolo respiratório, seria um ácido pulmonar. Então, esse macrófago residente, que está aqui na luz alveolar, quando o bacilo chega no alvéolo, esse macrófago, então, fagocita, mas não destrói o bacilo. Por que não destrói? Porque não ativa o lisossomo. O bacilo bloqueia a formação do fagossomo, fagolisossomo. Então, o macrófago é destruído, os bacilos liberados encaem, então, aqui na circulação desses vasos septais. Bom, a lesão básica da tuberculose, que faz o diagnóstico da tuberculose, é o chamado granuloma da tuberculose. Esse granuloma da tuberculose é uma reação de hipersensibilidade do tipo 4, isto é, celular. Eu já conversei isso com vocês na primeira aula. Ele é constituído por uma célula gigante de Langerhans, em que nós temos núcleos dispostos perifericamente em forma de ferradura. Tem uma célula grande, multinucleada, com os núcleos periféricos. Em torno dessa célula gigante, nós temos, então, umas células chamadas células epitelioides, estão aqui caracterizadas. Essas células epitelioides são células derivadas dos macrófagos. Então, os macrófagos se transformam em células epitelioides. E essa porção mais externa são os linfócitos T, que formam uma coroa linfocitária em torno do granuloma. Então, o granuloma típico e clássico da tuberculose é formado por linfócitos T, TH1. Esses linfócitos, então, vão induzir a transformação dos macrófagos, vão ativar os macrófagos, transformando-os em células epitelioides, e algumas dessas células, ou alguns macrófagos, então, formam a célula gigante. Ok? Então, a célula gigante é derivada também desses macrófagos. A tuberculose, quando ela tem predominância daquele granuloma, ela é chamada de tuberculose produtiva, ela está produzindo célula. Quando tem muito granuloma, o paciente tem uma boa imunidade. Ou então, a tuberculose também pode ser que ela tenha os dois componentes, tanto os granulomas quanto a necrose caseosa. Então, vocês veem aqui uma área de necrose caseosa, é uma necrose que você só vê alguns fantasmas celulares nessa necrose, tem uma coloração eosinófila aqui na hematoxina eosino, e essa necrose caseosa tem esse nome por ser similar ao caseum do queijo, macroscopicamente, daí o nome de necrose caseosa. O fato é o seguinte, quando você tem muita reação granulomatosa, portanto, é tuberculose produtiva. Quando você tem muita necrose caseosa, paciente com imunidade baixa, lesão exudativa ou necrotizante. Vocês veem aqui, interessante é que não forma um granuloma completo como aquele lá. Então, esse paciente aqui é um paciente que ele não formou granulomas, quer dizer, com uma resistência intermediária ou até baixa, então os granulomas são mal formados. Você só vê células epitelioides aqui. Macroscopicamente, nós temos aqui um exemplo de uma tuberculose primária, em que você tem perifericamente o nódulo de Ghon subpleural, ele poderia estar nessa região aqui, ó, entre uma
entre um lóbulo e outro, ou aqui nessa região, mas esse aqui está na periferia. E aqui, na região do hilo pulmonar, você tem um linfonodo peribrônquico ou linfonodo hilar também comprometido. Então, nódulo de Ghon, o nódulo ou campo de inoculação, mais a linfadenite, mais a linfangite, caracteriza o nódulo ou a tuberculose primária. Aqui, uma imagem melhor, perifericamente, o nódulo de Ghon, muito necrótico que esse nódulo, e aqui uma linfadenite, tuberculose. Então, complexo primário de Ghon. Aqui, radiologicamente, a gente pode, eventualmente, ver calcificações pulmonares na região do hilo pulmonar ou na periferia do pulmão. Essas calcificações normalmente representam, então, o complexo primário já calcificado. Radiologicamente, é conhecido como complexo de Ranke. Então, complexo de Ranke nada mais é do que o complexo primário calcificado, então, nesse aspecto radiológico. A tuberculose, às vezes, ela costuma fazer isso, ela vai disseminando, pegando todo o pulmão, às vezes até numa forma que nós chamamos de miliar. Cai na circulação sanguínea, os bacilos são disseminados através do sangue e da linfa, dos vasos linfáticos, provocando lesões múltiplas no pulmão, que são chamadas lesões miliares. Então, são pequenas lesões disseminadas no pulmão todo. Essas lesões miliares têm esse nome, tuberculose miliar, porque as lesões são muito pequenas, elas se assemelham ao milhete ou painço. Quem gosta de passarinho sabe o que é um painço português. É um pequeno milhinho, pequenininho, com essa cor aqui, amarelada. Aqui um detalhe maior dessa tuberculose miliar, pequenos pontos. Um minutinho que eu estou aqui no minha sala, eu vou só desligar o telefone aqui. Pequenos pontos aqui dessa lesão tuberculosa. Então, é a tuberculose miliar, disseminada pelo pulmão. Nos pacientes imunossuprimidos, quando existe uma tuberculose miliar, quando cai na circulação sanguínea dos bacilos, costuma dar uma tuberculose miliar sistêmica gravíssima, quase sempre fatal. Então, a tuberculose miliar sistêmica, envolvendo vários órgãos, é quase sempre uma septicemia tuberculosa, e aí é fatal. Bom, a tuberculose pulmonar, nós vimos a primária. A tuberculose pulmonar também pode ser secundária. Então, a secundária, ela vai ocorrer em pacientes previamente sensibilizados, habitualmente surgindo como nódulo com menos de 2 centímetros de diâmetro, no ápice do lobo superior, distante 1 a 2 centímetros da pleura. Então, a lesão apical, distando 1 a 2 centímetros, com menos de 2 centímetros. Essa tuberculose secundária, então, ela pode ser devida a uma reativação daquele nódulo quiescente, aquele nódulo de Ghon, em que tem os bacilos quiescentes, ou pode haver uma reinfecção pelo bacilo da tuberculose. Habitualmente, quando acontece, se o paciente estiver num ambiente carregado de micobactérias, então ele pode haver uma tuberculose secundária por reinfecção. Se ele tiver uma imunidade baixa, geralmente indivíduos, às vezes, aidéticos ou crianças mesmo, pode fazer uma tuberculose de reativação daquele nódulo anterior. A morfologia da tuberculose secundária são nódulos circunscritos, com graus variáveis de caseação, necrose caseosa, com granulomas e também fibrose periférica. Isso aqui é importante. Normalmente, você tem uma fibrose periférica nesses nódulos da tuberculose pulmonar secundária. Opa. Vamos lá? Bom, a tuberculose secundária, então, ela pode evoluir, a exemplo da tuberculose primária, para a tuberculose pulmonar progressiva. Os adultos
acontece geralmente em adultos mais velhos ou pessoas imunossuprimidas, e também crianças. Os nódulos apicais expandem-se para as porções adjacentes dos pulmões, provocando erosão dos brônquios e dos vasos sanguíneos, criando uma cavidade irregular e provocando hemoptise. Rompe o vaso sanguíneo, provoca hemoptise, podendo se disseminar por via canalicular. Via canalicular, já também comentei com vocês, é aquela via que a tuberculose é disseminada através dos brônquios e bronquíolos. Então, vai se disseminando pelo pulmão, às vezes até pelo pulmão contralateral. Via canalicular, via linfática ou vascular sanguínea. Pode disseminar dessa maneira. A cavidade pleural sempre é envolvida, podendo desenvolver derrames pleurais serosos, empiema tuberculoso ou pleurite fibrosa obliterante. Eu também comentei naquele primeiro vídeo que eu gravei que os derrames pleurais serosos, é a chamada pleurite serosa, às vezes quando você funciona, vem um líquido transparente, um pouco amarelo citrino, enfim. Você não sabe se aquilo ali, por exemplo, é um derrame pleural por insuficiência cardíaca ou até um derrame pleural por metástase de alguma neoplasia. Então, normalmente, quando se colhe esse material, esse líquido pleural, é sempre de boa conduta não só pesquisar o tipo de célula que está lá, mas também fazer uma coloração pelo Zio-Nielsen para ver se a gente vê ou não o bacilo da tuberculose. Bom, a tuberculose, então, secundária, além de evoluir para essa tuberculose progressiva, que é uma tuberculose grave, destrutiva, ela também pode evoluir para a doença pulmonar miliar, a exemplo da primária. Os bacilos entram nos vasos linfáticos, caem na circulação sanguínea e voltam ao pulmão, provocando, então, essa tuberculose pulmonar miliar ou até mesmo a tuberculose miliar sistêmica, muito mais grave. Então, aqui um exemplo, uma imagem dessa tuberculose secundária progressiva, que você tem essa lesão apical, ela já disseminou aqui, já rompeu, já erodiu o brônquio e já disseminou para outros locais do pulmão. Então, ela vai destruindo os locais através de via canalicular, principalmente. Aqui, um outro exemplo, você tem uma lesão destrutiva que vai provocar erosão de brônquio e de vasos sanguíneos. Existe uma lesão vascular que ocorre nessa caverna, ou nessa caverna em formação, que ela vai erodindo, vai destruindo o parênquima, vai coalescendo e vão formando lesões maiores, lesões cavitárias maiores. Às vezes costuma ficar um vaso dentro dessa cavidade, né? Vaso solto, sem nenhuma sustentação, e forma, então, um aneurisma desse vaso dentro da cavidade. Eu não comentei isso na primeira aula, estou comentando agora. Esse aneurisma intracavitário chama-se aneurisma de Rasmussen. Rasmussen, R-A-S-M-U-S-S-E-N, Rasmussen. Então, esse aneurisma, às vezes, ele pode romper esse vaso e dar uma hemoptise violentíssima, o paciente morrer em anemia aguda. Então, ele praticamente morre quase que afogado, a anemia aguda pela liberação excessiva de sangue por ruptura do aneurisma. Então, vocês veem aqui uma formação cavitária, duas, e a disseminação, né, pelo pulmão. Aqui, uma outra tuberculose secundária evoluindo para a forma progressiva. Aqui, a forma miliar, tuberculose miliar, a exemplo daquela outra que nós já vimos. Então, aquela secundária progressiva, ela pode evoluir para quê? Ela pode evoluir para formar essa caverna, uma cavidade. Essa cavidade ela é formada por necrose caseosa, formam-se granulomas aqui em torno e, externamente, você tem fibrose. O que acontece? Esse material necrótico da necrose caseosa ele pode ser
romper um brônquio e é o chamado bronco de drenagem. O paciente pode expelir aquele material necrótico, ficando uma cavidade praticamente vazia. Essa cavidade, ela pode se colabar ou ela pode, então, ser colonizada por fungos. Então, essa cavidade aqui é a chamada caverna tuberculosa, sempre com uma fibrose externa. Agora, é interessante que vocês vejam o seguinte, que sempre numa tuberculose você tem uma reação pleural, uma pleurite fibrosante, que é chamada de paquipleurite. Então, uma fibrose pleural, pleurite fibrosante, paquipleurite, endurecimento. Quando eu falei que pode haver esse colabamento, antes do advento, né, da quimioterapia contra a tuberculose, os tratamentos da tuberculose antigos eram os mais loucos possíveis, né? Um deles, que foi aplicado no Brasil no final do século XIX, até no início do século XX, era a chamada, você puncionava a pleura, né? Era o pneumotórax, punção, o paciente fazia o pneumotórax tentava comprimir essa caverna e colabar essa caverna, achando-se assim, então, que ia curar aquele paciente, né, pela pressão do ar dentro da cavidade pleural. Isso aconteceu, a medicina ela evoluiu. É interessante que o coronavírus hoje, nós estamos assim numa situação, né, que ninguém sabe direito quais lesões que ele causa. Inicialmente pensou-se que fosse uma pneumonia com padrão de um dano alveolar difuso, pegando todo o pulmão. Agora já está se vendo que, na verdade, além dessa pneumonia, você também tem microtrombos dentro da circulação sanguínea. Então, até que se descubra tudo, vai começar a haver tentativas. Então, tentativa hoje, por exemplo, é a hidroxicloroquina, daqui a pouco vem outro medicamento, enfim. E a coisa vai por aí. Na verdade, está se fazendo hoje uma tentativa. Eu tenho acompanhado a questão do corona, a tuberculose nas epidemias dela, coisa bem semelhante ao coronavírus. Os pacientes também eram isolados em casa. E aqui nessa imagem, nós temos aqui também um linfonodo hilar com antracose. Antracose é carvão, são pigmentos de carvão, dado pela poluição ambiental. Isso é muito comum em grandes centros. Bom, aqui nós temos um raio-x do pulmão, que você tem um derrame pleural, formando quase que um empiema, um derrame pleural bloqueado. É aqui uma lesão tuberculosa já apical, formando uma cavidade aqui em cima. Aqui uma caverna tuberculosa muito mais visível, apical, né? É a tuberculose secundária de reinfecção, em que você tem a fibrose, né, periférica, e às vezes até calcifica essa fibrose. É a chamada calcificação metastática. Esse termo metastático não é nada de neoplasias. Chama-se calcificação metastática quando você tem um tecido fibrosado, ele então é calcificado. Aqui uma outra caverna, essa uma posição mais inferior, tuberculose secundária, né, com formação de cavernas, também a calcificação, bem nítida aí. Bom, falamos então da tuberculose pulmonar, né, causada principalmente pelo Mycobacterium tuberculosis hominis. E nós temos então aqui a tuberculose extrapulmonar. Tuberculose extrapulmonar pode ser em vários locais do organismo. A primeira delas é a tuberculose intestinal. Essa tuberculose ela ocorre mais habitualmente no ilho terminal e vai colonizar os agregados linfóides da placa de Paia. Coloniza, destrói a placa de Paia, não há sustentação da mucosa, a mucosa então se ulcera. Então você vai ter uma úlcera provocada pela lesão
nas placas de Peyer, pela destruição das placas de Peyer. Interessante. Oi? Suas, do seu pai. Oi, está ouvindo? Ela trabalhava lá em... Ela... Vocês estão ouvindo? Alguma pergunta, alguma dúvida quanto a isso aí? Não? Está tranquilo? Bom, é interessante o seguinte, que essa tuberculose intestinal, ela também pode ter a sua tuberculose intestinal primária. Isso é bem interessante. Por quê? É exemplo da tuberculose primária pulmonar. A pessoa deglute aquele leite não pasteurizado, né? Vai descendo aquele material, o ácido do estômago e os sais biliares não destroem o bacilo, ele vai chegar na placa de Peyer e vai formar uma lesão, que é um nódulo de inoculação na mucosa e também lá no tecido linfóide. Vai ter a linfangite e vai ter a linfadenite mesentérica. Então, você também pode ter um complexo primário de GON, ou melhor, de GON não, um complexo primário no intestino. Por quê? Pela deglutição, a pessoa bebe o leite não pasteurizado, o leite contaminado. Se ele deglutir o conteúdo do material expelido lá daquelas cavernas de tuberculose, se ele deglutir, ele vai também fazer uma tuberculose intestinal, desse tipo secundária. Mas, porque ele já é hipersensibilizado, então ele faz lesões diferentes da tuberculose intestinal primária. Então, vamos dar uma repisada rápida aqui. Pode haver tuberculose intestinal primária? Pode. Se for por bacilo Mycobacterium bovis, do boi, pessoa que não está previamente sensibilizada. Pode fazer uma tuberculose intestinal de reinfecção? Pode. Ou pode ser de reativação? Também pode. Se ele deglutir o quê? O bacilo da tuberculose. Então, ele vai fazer lesões lá no hilo terminal ou até mesmo lá no cepo, mas principalmente em hilo terminal. Tuberculose miliar sistêmica é uma complicação da tuberculose secundária ou até mesmo da tuberculose primária em pessoas, em crianças principalmente, ou em velhos, pessoas que não tiveram contato com bacilo ainda. Formas gravíssimas da tuberculose. E tem a tuberculose isolada. Naquele primeiro momento, quando a pessoa contrai o bacilo na primária, vai haver sempre uma bacteremia, embora não façam lesões à distância. Mas as bactérias, às vezes, podem disseminar e se localizar em algumas áreas. Por exemplo, nas meninges, no cérebro, no rim, na suprarrenal, no osso, principalmente nas vértebras, que é o chamado mal de Pote, na tuba uterina, e também na pele. Tem outros locais também. Por exemplo, no epidídimo também do homem pode haver tuberculose epididimária. Então, são vários locais que pode haver, então, essa tuberculose isolada. São tuberculoses, às vezes, de diagnóstico difícil, porque você não tem uma clínica exuberante. O único que tem uma clínica maior, são duas que têm clínica maior, é a tuberculose renal, que destrói o rim, e às vezes você só descobre cirurgia ou havendo que uma hemorragia através da urina. E a tuberculose óssea, que normalmente ela envolve o corpo vertebral e pode haver um colapso das vértebras. Então você tem a tuberculose óssea formando a chamada anquilose. A anquilose é um defeito vertebral com desvio da vértebra. Bom, e nós temos também a linfadenite tuberculosa, que acontece mais habitualmente na região cervical, provocando a chamada escrófula. Escrófula é uma lesão dos linfonodos cervicais com drenagem, que então chama-se escrófula, essa lesão tuberculosa lá na região cervical. Algumas imagens aqui de tuberculose localizada.
Aqui, a tuberculose no hilo terminal, vocês veem que a úlcera é transversal, né? Lesou as placas de Peyer, erodiu a mucosa e formou, então, essas úlceras transversais. Tuberculose renal, ela às vezes começa como uma tuberculose, uma reação inflamatória na papila renal, é a chamada papilite tuberculosa, que depois, então, ela pode ascender, pegar toda a pirâmide renal e ascender até a córtex, destruindo completamente o rim e excluindo o rim. Aqui é um aspecto da tuberculose do mal de Pote, lesão da vértebra, do corpo vertebral. Aqui, a tuberculose cutânea, o chamado lúpus vulgar. E aqui, finalmente, a escrófula. A escrófula tem uma história, né, da tuberculose, que nessa época não se tinha cura, logicamente, que a quimioterapia contra a tuberculose foi desenvolvida no século passado, no século XX. Então, você tinha escrófula e não se curava. Então, na Idade Média, os reis iam lá, tentavam curar, porque ele tinha um poder divino, né? Segundo crença naquela época. Ele, na verdade, o poder de cura era o poder de Deus. Então, formavam-se filas e o rei, então, ele pegava uma moeda de ouro, colocava na escrófula e o camarada, então, estava medicado e ia ser curado. Só que ele morria, né? Então, é isso, pessoal. Nossa aula é essa. Eu fiz mais um resumo agora do que a primeira. E eu tenho um artigo muito interessante, quem se interessar por história, a história da tuberculose, do professor Hollenberg, de São Paulo, que ele escreveu um artigo muito interessante. Se vocês quiserem, essa turma quiser um artigo extenso, mas muito elucidativo sobre a evolução da tuberculose através dos tempos. Se a turma quiser, depois eu posso encaminhar para vocês através de e-mail. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Está tranquilo? Alô? Tem dúvida no chat. Ah, tem dúvida no chat? Então vamos ao chat. Vamos lá, deixa eu só apagar isso aqui. Olha, vocês já estão mais acostumados com isso, né? Mas eu, na verdade, nós professores estamos apanhando ainda um pouco dessa situação aí. Deixa eu sair daqui. Stop share. Vamos ver o chat de vocês aqui. Bom, então vamos lá. Ok, sim, recebemos, sim. Professor, não está gravando, agora já está. A tuberculose intestinal pode ser primária ou secundária? Eu já expliquei isso a vocês, não é isso? É o seguinte, a tuberculose intestinal pode ser primária se a pessoa for alérgica, não tiver contato com bacilo, mesmo sendo o Mycobacterium tuberculosis hominis, ele vai ingerir o Mycobacterium tuberculosis bovis e vai desenvolver lesão primária no intestino. Eu não gosto, vou colocar o epônimo aqui dessa tuberculose intestinal primária. Em vez de nós chamarmos, ou deveria se chamar de complexo primário de GHON, G-H-O-N, ela é chamada de complexo primário de CON, K-H-O-N. Então, CON foi o que descreveu a tuberculose intestinal primária. Pode sim. Ok? Mais alguma dúvida? Ok, pessoal? Professor, a tuberculose intestinal secundária, ela é causada por reinfecção ou reativação do bacilo? Sim, não. Normalmente não. Se você tiver uma primária, ela pode fazer a mesma situação da tuberculose pulmonar. Pode calcificar, né? E o bacilo fica quiescente, quieto lá. Depois ela pode ser reativada. Ou ela pode ser
pode haver uma reinfecção novamente. Se o sujeito tomar leite novo contaminado. Se ele continuar tomando leite contaminado, aí vai fazer não a lesão tuberculosa primária, mas sim aquela lesão ulcerada da secundária. Entendeu? Entendi, professor. Obrigada. Mais alguma coisa, pessoal? Está tranquilo? Então, tá bom. Então, vou pausar aqui a... Ok, pessoal. Então, muito obrigado. Boa tarde, bom fim de semana, bom feriado para vocês, tá bom? Quando nós voltarmos às aulas normais aí na parte prática, eu vou mostrar alguns casos de tuberculose para vocês, tá bom? Ok, boa tarde para todos. Muito obrigado aí pela presença. Obrigada, professor. Tchau, tchau. Tá bom, tchau.